boa tarde. Dor de cabeça, cólica, febre, tem remédio para tudo. E muita gente faz praticamente uma farmácia em casa. Mas o que fazer com o medicamento vencido? Como fazer o descarte de maneira segura? No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre a legislação que trata do assunto. E você vai ver também. Merenda escolar. Polícia Federal faz operação contra fraude em 27 cidades de São Paulo. Os policiais cumprem 82 mandados expedidos pela Justiça Federal de Ribeirão Preto. Tribunal Superior Eleitoral analisa hoje liberação de assinatura eletrônica para criar partidos. E ainda, em encontro do Judiciário, o ministro Dias Toffoli destaca a redução do número de processos pendentes na Justiça. A tecnologia foi o fator que mais contribuiu para o resultado. Além da mineração de dados, a inteligência artificial também poderá auxiliar em outras áreas. A partir de hoje, correspondências de presos condenados ou provisórios pode ser interceptada para investigações criminais ou produção de prova processual. A mudança na Lei de Execução Penal foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, assinou também o documento. A alteração foi feita por meio de um projeto de lei aprovado em setembro na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O texto tramitou em caráter conclusivo e, por isso, seguiu direto para a sanção presidencial. Operação Cadeia Alimentar 2. A Polícia Federal faz hoje uma operação contra um esquema de fraude na compra de merenda escolar em prefeituras do estado de São Paulo. E quem tem mais informações ao vivo agora sobre essa operação é a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Essas fraudes no fornecimento de merenda escolar ocorreram entre os anos de 2013 e 2017. Empresários, ex-prefeitos, ex-servidores municipais, ex-secretários de prefeituras e uma vereadora são alvos da operação. Estão sendo cumpridos 27 mandados de prisão temporária e 55 de busca e apreensão. Essas medidas foram autorizadas com base nos acordos de colaboração premiada de dois envolvidos no esquema. Bom, a Justiça também determinou o bloqueio de 2 bilhões de reais em bens dos investigados. Rafaela. Muito obrigada pelas informações, Evne. E a Polícia Federal também cumpre 9 mandados de prisão contra suspeitos de terem matado o cacique Antônio Mig Claudinho, da reserva indígena Serrinha, em Ronda Alta, no Rio Grande do Sul. O crime aconteceu em 2017. Também estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em 5 municípios gaúchos e em 2 cidades de Santa Catarina. Segundo a investigação, o crime foi planejado tanto para garantir a execução da vítima quanto para prejudicar a investigação. Uma testemunha teria sido usada para atrair o cacique e, posteriormente, oferecer informações erradas aos policiais. A operação tem o apoio das polícias militar e civil do estado de Santa Catarina. O Tribunal Superior Eleitoral julga hoje se é possível coletar assinaturas digitais de eleitores para a criação de um novo partido. A consulta foi apresentada pelo deputado federal Jerônimo Pisolotto Gorgen, do PP do Rio Grande do Sul. A relatoria da consulta ficou a cargo do ministro Og Fernandes. Os ministros também devem julgar ações de Guilherme Boulos e Marina Silva contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Nas ações, Guilherme Boulos e Marina Silva acusam Bolsonaro de atacar um grupo no Facebook chamado Mulheres Unidas contra Bolsonaro. Eles alegam que o perfil do grupo foi alterado, assim como a foto. Segundo Boulos e Marina, Bolsonaro teria comemorado o ataque no Twitter. O plenário também deve julgar recurso de Marcela Machado Ribas Fonseca e Orlando Pereira de Lima. Eleitos prefeita e vice da cidade de Pirapora, em Minas Gerais, em 2016, eles foram cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha. Deve ser julgado ainda o recurso de Margarete de Souza Rodrigues Soares e Bruno Silva de Souza. Eles foram condenados por captação ilícita de sufrágio ou compra de votos durante a campanha de 2016.
E o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, julga amanhã a apelação criminal do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre o sítio de Atibaia. O presidente do TRF4, desembargador Victor Laus, ele editou uma portaria definindo as regras para o acesso ao prédio do tribunal. Só poderão acessar magistrados, advogados, alguns servidores, pessoal de apoio e a imprensa, todos credenciados. Haverá também um esquema especial de segurança no entorno do tribunal. A montadora Mercedes-Benz terá que pagar pensão mensal equivalente a 100% do salário de uma operadora de produção desde a data da dispensa até ela completar 75 anos de idade. A profissional ficou incapacitada para as atividades após sofrer um acidente de trabalho. A decisão é da 2ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. A empregada trabalhou por 12 anos como operadora de produção da Mercedes-Benz. Na ação trabalhista, alegou que a perda total da capacidade de trabalho para o exercício da atividade havia sido constatada pelo perito e, por isso, não poderia exercer nenhuma atividade que forçasse a coluna e membros superiores. Em defesa, a montadora argumentou que a empregada não estava totalmente incapacitada, uma vez que, segundo o laudo pericial, poderia se recolocar no mercado de trabalho em uma função em que não precisasse usar os membros comprometidos. Para a empresa, seria injusto o pagamento da pensão no valor integral. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais, aceitou os argumentos da montadora e reduziu a pensão para 35% do salário base da empregada. De acordo com o TRT, era necessário reconhecer a aptidão da operadora para outras atividades que não dependam da utilização completa dos braços e da rigidez da coluna cervical. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora na 2ª turma, ministra Adelaide Miranda Arantes, apontou que a definição do valor da pensão deve levar em conta o trabalho para o qual a empregada se inabilitou, sem considerar a possibilidade de exercício de outra atividade. E, com base no laudo da perícia, concluiu que a perda da capacidade de trabalho da operadora havia sido total para a atividade que exercia anteriormente. Por esse motivo, entendeu a relatora, não há fundamento legal para o percentual estabelecido pelo TRT. Por unanimidade, os ministros entenderam que, mesmo apta para outras atividades, a reparação é em razão da incapacidade total da operadora para o exercício da função realizada antes do acidente de trabalho. E no próximo bloco, como descartar remédios de forma correta? Você vai saber daqui a pouco, eu volto já. Acredito que a justiça ela se enquadra como o pensamento do filósofo Pierre Bourdieu, que ele disse que aquilo que foi criado como instrumento de democracia direta não deve ser convertido como forma de uma opressão simbólica. O Ministério da Educação reduziu o número de vagas do curso de Medicina da Universidade Brasil em Fernandópolis, São Paulo. A medida segue uma recomendação do Ministério Público Federal. De acordo com uma apuração feita pela Procuradoria da República em Jales, São Paulo, em 2017, o Ministério da Educação autorizou de forma indiscriminada o aumento no número de vagas para o curso de Medicina da Universidade Brasil, que fica em Fernandópolis. As matrículas passaram de 80 para 205 em menos de um ano. O problema é que a qualidade do ensino caiu. Entre 2013 e 2017, nas provas do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, os alunos não conseguiram acertar mais que 60% das questões, o mínimo de pontos para aprovação. Além disso, menos de 34% dos estudantes foram aprovados. Ao atender a recomendação do Ministério Público Federal, a universidade vai oferecer agora apenas 128 vagas por ano. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido de pai biológico que queria ter a filha de volta. A menina foi adotada por uma outra família. Vamos conferir esse caso agora na reportagem de Carolina Chaves. Ao contrário do que se imagina, a entrega voluntária de um filho para adoção não é crime. Mas, para isso, é necessário que o processo seja devidamente acompanhado pela Justiça.
A decisão pode ser tomada até mesmo durante a gestação ou no parto e comunicada ao serviço social, que encaminha o caso para a Vara da Infância e da Juventude. Essa mulher, durante o acompanhamento psicossocial, será esclarecida a respeito das implicações jurídicas presentes naquele ato. Em especial, a possibilidade dela vir a manifestar arrependimento quanto à entrega, desde que seja dentro do prazo fixado pela lei. A lei prevê que ela terá 10 dias para se retratar após o juiz proferir a sentença de extinção do poder familiar. Com o fim desse prazo, o Estatuto da Criança e do Adolescente não permite o arrependimento, seja da mãe que abriu mão do filho ou de quem adotou. Isso porque muitas vezes já há uma nova relação afetiva estabelecida. Na prática, depois de aperfeiçoada uma adoção, se verificar que aquela situação traz uma situação de prejuízo efetivo para a criança e para o adolescente, isso, claro, com processo judicial, acompanhado de todos os profissionais da rede, aí o que você tem é uma anulação de uma sentença de adoção, mas por meio da destituição do próprio poder familiar. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido de um pai biológico que queria reverter a adoção da filha. Ela foi entregue voluntariamente pela mãe logo depois de nascer. Para os magistrados, a avaliação psicológica demonstra que ela recebe os devidos cuidados da nova família e que não há nenhum vínculo afetivo com os genitores. Num processo de colocação de uma família substituta, onde está havendo uma formação de um vínculo efetivo, garantido o seu desenvolvimento pleno e saudável, você não tem como revogar aquele ato. O Brasil ocupa o 7º lugar no mundo em consumo de remédios. E boa parte desse material é descartado de forma incorreta, um risco para o meio ambiente. Mas você sabe o que fazer com o medicamento vencido? Acompanhe agora na reportagem de Evne Araújo. Um comprimido para dor de cabeça, outro para aquele incômodo no estômago ou quando se precisa tratar todos os dias uma doença crônica. Querendo ou não, os remédios fazem parte da nossa vida. Só que tem que ficar ligado. Medicamento tem prazo de validade, não pode ser guardado em qualquer lugar e, se não presta mais, tem que ser descartado imediatamente. O problema é que muitas pessoas não sabem como fazer isso. Eu tenho o hábito de verificar a caixinha de remédios, se tem remédios vencidos, e coloco lá no lixo mesmo, separo numa sacolinha e eu não sei como descartar depois. O Brasil é o 7º país que mais consome remédios do mundo. E 20% do que utilizamos são descartados de maneira irregular. Jogar na lixeira normal? Não pode. Descartar no vaso sanitário? Nem pensar. Sobrou ou se está fora da validade, geralmente eu jogo no meu lixo comum, né? Além do risco de contaminar o solo e a água, o descarte incorreto de medicamentos também aumenta o risco de intoxicação. Quase 30% dos casos de pessoas intoxicadas no Brasil são por remédios. A chamada logística reversa funciona em farmácias e drogarias. Muitas delas aceitam o material e encaminham para o destino correto, mas ainda são necessárias políticas mais efetivas sobre o assunto. Hoje em dia, a gente não tem uma política de descarte de medicamentos. Existem projetos, que vão alterar a política de resíduos sólidos, estão em tramitação junto, aos nossos legisladores. E a ideia hoje é que a população procure farmácias, hospitais para poder fazer o descarte de seus medicamentos. E para dar continuidade ao assunto, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado Raul Canal. Seja bem-vindo mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Rafael, obrigado pelo convite. Bom, como vimos na reportagem agora, as pessoas precisam ter essa consciência, levar o medicamento à farmácia. No caso aqui no DF, nós temos uma lei específica, mas falta informação também, né? Exatamente, Rafaela. O DF é o único estado brasileiro que tem uma lei específica. É a lei de 2013, lei 5.092. A lei já tem 6 anos de vigência, mas ninguém conhece, nem os próprios advogados, nem as próprias farmácias. O que diz a lei? Todas as farmácias e drogarias são obrigadas a receber o medicamento vencido do consumidor, e mesmo que não tenha comprado naquela farmácia. E
encaminhá-lo numa logística reversa ao fabricante para que ele faça o descarte adequado. Todavia, a população não tem conhecimento disso, a população não é esclarecida, não existe uma campanha de conscientização. Você tocou num ponto sensível, né? Uma lei aqui do Distrito Federal. Bom, então isso quer dizer que nós não temos uma lei nacional? Não. Cada estado faz a sua regulamentação. Infelizmente não. Em 2010 nós criamos o Programa Nacional de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. É a Lei 12.035/2010. Essa lei cuidou do descarte, da logística reversa de agrotóxicos e seus resíduos e suas embalagens, cuidou de pneus, baterias e pilhas, produtos eletrônicos, lubrificantes e seus resíduos e embalagens, mas esqueceu dos medicamentos. Não tratou dos medicamentos e, muito mais grave, não tratou do lixo hospitalar sequer. Existe um projeto na Câmara Federal, recente, agora 2018, do deputado Felipe, deputado do estado de Pernambuco. Essa lei, então, ela equipara aos resíduos hospitalares, ao lixo hospitalar, também não fala do lixo do medicamento doméstico, equipara ao Programa Nacional de Resíduos Sólidos, mas também esqueceu do medicamento doméstico, que é uma barbaridade, a quantidade de medicamento que é descartado de uma forma indevida, de uma forma inadequada. E quais os impactos? Para o meio ambiente, para a economia, são vários os impactos. Impactos ambientais, porque esse medicamento ele tem produtos químicos, ele tem produtos nocivos à saúde, e vai ser ingerido por animais que podem consumi-lo na natureza, vai ser absorvido por vegetais que depois seres humanos vão consumi-los e podem ter consequências, né? E grave também, Rafael, além desses danos ambientais, do descarte inadequado, é o armazenamento indevido em casa do medicamento controlado. Porque pouquíssimas pessoas, na hora de ingerir um medicamento, vão consultar a data de validade, né? E um antibiótico vencido, por exemplo, ele perdeu a sua eficácia. Uma vez consumido, ele vai criar resistência orgânica, vai fortalecer a própria bactéria, o próprio micro-organismo que ele quer combater. Ou seja, o antibiótico vai funcionar como uma vacina, porque uma vez ele enfraquecidos os seus poderes terapêuticos, né? Ele vai servir como uma vacina, vai fortalecer aquele micro-organismo que era para ele combater. Doutor Raul, no início aqui do jornal, eu falei, né, que quase todo mundo tem uma farmácia em casa, um remédio para dor de cabeça, para dor de barriga, enfim, né? Isso é cultural também? O brasileiro mantém essa quantidade de remédios em casa, e daí isso que a gente está falando, esse problemaço, né? O que é até aconselhável, até para os primeiros socorros, uma dor de cabeça, uma diarreia, uma coisa mais corriqueira, que você não precisa de uma receita, uma prescrição médica, né? Mas o problema também é um problema da indústria, da concepção. Às vezes, você precisa de um tratamento de 10 dias, mas só tem embalagem para 30 dias. Então, 2/3 daquilo que você comprou acaba sobrando em casa, você guarda. Então, existe uma lesão contra o consumidor. Há 2 projetos de lei no Senado Federal, obrigando o fabricante a vender um medicamento avulso. Fracionado, então, né? Você quer uma aspirina apenas, tem que comprar uma cartela de 12. Você só queria 1 ou 2. Então, o farmacêutico vai ter que descartar aquilo e te fornecer 1 ou 2 comprimidos apenas. Mas isso ainda é projeto de lei. Então, é toda uma política, uma cultura que precisa ser repensada, mas por isso precisam de quê? Mecanismos legais, leis que obriguem o mercado a se comportar daquela forma. E também campanha de conscientização da população. Ok, doutor Raul Canal, mais uma vez, obrigada pela participação. Uma boa tarde. Obrigado, Rafaela. Boa tarde. E no próximo bloco, pela primeira vez, foi registrada uma queda no número de processos pendentes na Justiça. É assunto para o próximo bloco. Continue com a gente. Justiça, para mim, ela tem que ser feita com a verdade, com muita seriedade e muita verdade. O plenário do Conselho Nacional do Ministério Público aplicou por 8 votos a 3 a advertência ao procurador da República no Paraná, Deltan Dallagnol. A decisão do Conselho ocorreu durante a 18ª sessão ordinária, nesta terça-feira. E pela primeira vez foi registrada uma queda no número de processos pendentes na Justiça. Os dados foram destacados pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, durante encontro do Judiciário em Alagoas.
Os dados fazem parte do relatório Justiça em Números 2019 e foram apresentados pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, durante o 13º encontro do Poder Judiciário, que está sendo realizado em Maceió, Alagoas. O evento reúne presidentes de tribunais, corregedores e demais autoridades do Judiciário. Segundo o levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça, houve uma inversão da tendência histórica de aumento de acervo de processos. E em 2018, foi registrada uma redução de 1 milhão de ações em comparação com 2017. De acordo com o ministro Dias Toffoli, isso foi possível porque a justiça brasileira alcançou os maiores índices de produtividade dos últimos 10 anos, com 32 milhões e 400 mil sentenças terminativas proferidas. O fator que mais contribuiu para esse desempenho foi o avanço do processo eletrônico. No ano passado, quase 84% dos processos já tramitavam em meio digital. Dias Toffoli destacou ainda o avanço da tecnologia com inteligência artificial, que deverá permitir um atendimento ainda mais rápido e eficiente. Além da mineração de dados, a inteligência artificial também poderá auxiliar em outras áreas. Dou como exemplo a questão dos executivos fiscais, as execuções fiscais, que correspondem hoje a cerca de 32 milhões de processos relativos à cobrança de tributos e taxas dos poderes executivos municipal, estadual e federal e distrital. Outro ponto destacado pelo ministro é o esforço que vem sendo feito pelo judiciário de todo o país para buscar a solução de conflitos por meio da conciliação. É dever do judiciário pacificar os conflitos em tempo socialmente tolerável. É importante que também nós lembremos à sociedade o seguinte: se todos os problemas da sociedade vão parar no judiciário, é um fracasso das outras instituições de resolução de conflitos. E agora notícias sobre o futebol. Mudanças no Estatuto de Defesa do Torcedor. A partir de agora, a torcida organizada ficará por 5 anos proibida de comparecer a eventos esportivos se promover, praticar ou incitar violência ou invadir local restrito a competidores, árbitros, fiscais, dirigentes ou organizadores ou jornalistas. Também será punida com 5 anos de restrição a torcida que se envolver em algum ato ilegal fora dos estádios em data que não houver competição. A lei que amplia a punição a torcidas foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada no Diário Oficial da União. A leitura é capaz de nos levar para diversos caminhos, o do conhecimento e também da liberdade. Nós vamos mostrar agora um projeto que é desenvolvido na Penitenciária Feminina de Cuiabá, Ana Maria do Couto, que tem sido transformador na vida de muitas mulheres que buscam nos livros a inspiração para construir uma nova história. Havia subido até a fonte no começo da manhã, esperando que a caminhada limpasse sua cabeça. Mas isso não acontecera. Tudo que ali ficara. O projeto aqui na Penitenciária Feminina de Cuiabá começou em outubro de 2017 com este carrinho. De lá para cá, muita coisa melhorou. Dos 100 livros, agora já são mais de 200, inclusive com esta biblioteca. Eu gosto mais do livro de literatura, onde engloba vários assuntos, né? E eu gosto muito de ler, porque quando eu leio, eu me vejo naquele mundo, é algo mágico. Eu não gostava muito de ler. Aqui dentro eu passei a gostar. Aprendi. Hoje faz parte de algo que eu aprendi aqui, que eu vou levar comigo para sempre. Onde eu for, vai ter que ter um livro. Quando a gente ouve uma aluna dizer, eu nunca imaginei que eu teria que estar nessa condição para ler um Vitor Hugo, para ler um Machado de Assis, para ler um clássico, né? Então, isso é muito gratificante para a gente. Aqui na unidade prisional tem o espaço educacional. E para quem não sabe, a leitura abre portas. E não é só da penitenciária. Traz um resultado prático, sim, porque através da resenha fiz muitas redações em Enem e tal, né? Mas a resenha ainda eu não conhecia aqui. O meu foco é esse. Estou aqui presa hoje, né? Mas eu estudo. Através da leitura você aprende muita coisa, conhece muitos lugares, conhece muitas pessoas, conhece muitos autores, muitas histórias interessantes. E na verdade eu, enquanto diretora, eu não trago esses projetos a título de remissão,
Na verdade, assim, para elas é um incentivo, né? Mas a transformação dela, para mim, é motivação de buscar novos projetos. E as novas janelas são abertas através dessa leitura. Não importa apenas o recebimento da remissão pela leitura, que pode gerar ganhos para poder uma futura progressão do regime. Não é apenas isso, é muito mais do que isso. É principalmente, como eu falei, pelo descortinamento, pela abertura de novos mundos, através desse projeto tão importante que é de incentivo à leitura. E a gente fica por aqui. Você acompanha agora o programa Artigo 5º. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa tarde e até amanhã. Thank you.